Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou o Prof. Renan Duarte e galera, um dia especial hoje, né? A gente amanheceu com a publicação do edital do concurso da Caixa Econômica Federal. E eu vou estar trazendo aqui para vocês em primeira mão uma análise completa, bem detalhada dos principais pontos desse edital do concurso, para que não fiquem dúvidas aí em vocês, né? Vai ser esse nosso primeiro contato com o edital. Então já peço aí para vocês deixarem o like no vídeo. Quem não for inscrito no canal, aproveita, se inscreve, porque vai ter muito conteúdo relacionado a esse concurso aqui no canal. E, pessoal, melhor concurso de nível médio de 2024, concurso da Caixa Econômica com mais vagas aí que também já teve na história. Então, uma excelente oportunidade para estar se trabalhando e a gente vai ver aí então os principais pontos do edital. Olha só, resumindo, né, nesse primeiro slide, 4.000 vagas e como a gente entendia, né, como eu passava a minha opinião, nessas 4.000 vagas a gente já tem incluso vagas imediatas e cadastro reserva. O salário base, ele é de 3.762, mas além disso a gente tem auxílio e vale alimentação de 1.813,80 e ainda tem participação em lucros e resultados. Isso vai fazer com que a remuneração ela seja próxima de R$ 7.000, né, em torno de 6.500, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Lembrando que tem FGTS também, tem participação em previdência complementar da Caixa Econômica, então muitos benefícios, fora a possibilidade de fazer carreira na Caixa Econômica, e aí a gente já tem um aumento considerável no salário também. As inscrições para esse concurso elas vão do dia 29 de fevereiro ao dia 25 de março, e a taxa de inscrição é R$ 50, e a prova, né, eu vinha dando a minha opinião aí de que a gente ia até a publicação do edital e até a prova a gente ia ter 3 meses. E foi basicamente o que aconteceu, tá? A gente vai ter 3 meses aí entre agora a publicação do edital e a realização da prova. Eu cravei dia 2 de junho e acabei errando por uma semana, né? Ficou no dia 26 de maio. Então é isso. Se a gente não tiver nenhuma retificação no edital, são esses os prazos. A gente vai começar a analisar pontos específicos agora do edital, tá? Sobre as disposições preliminares, o que é importante a gente saber aqui, tá? Primeiro, a gente vai ter uma prova que ela vai ser objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O que significa isso, né? Que a prova, a gente vai ver daqui a pouco, ela vai ter um total de 60 pontos, né? E, dependendo se eu tirar 45 ou se eu tirar 50, a nota que eu tirar na prova objetiva vai me dar a classificação. Isso que significa dizer que é de caráter classificatório. E o que significa dizer que é de caráter eliminatório? Bom, né? Se eu tirar, por exemplo, 29 pontos na soma, porque essa prova está dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, se eu tirar 29 e eu não atingir 50%, eu estou eliminado do concurso. Tá? Eu nem consigo ir para a parte de classificação. É isso que significa ser eliminatório e classificatório. Além disso, a gente vai ter uma prova de redação de caráter eliminatório, tá? Aqui, a nota da redação não classifica. Então, se a redação ela vale 100 pontos e eu tirar 75, que a gente vai ver que o mínimo é 70, se eu tirei 75 pontos, eu aprovei na redação. Mas esses 75 pontos aqui não vão se somar com a minha nota na prova objetiva, tá? Mas, por exemplo, se eu tirar 69 pontos, eu estou eliminado também. Por mais que eu tenha gabaritado a prova objetiva, se eu não atingir o mínimo na prova de redação, eu estou eliminado do concurso, tá? Então tem que cuidar aí com a redação. Aí tem as demais etapas aqui, que consistem nos processos. E importante aqui para nós é lembrar que funcionário da Caixa é empregado público, então ele é regido pela CLT. Por isso que tem FGTS inclusive, tá? A tabela de opções, a gente vai ver que a pessoa vai escolher o polo, né, onde ela vai concorrer. E do polo a gente vai ter um macropolo e uma unidade de federação, né? Essas cidades, elas vão constar no anexo 3 do edital, que é esse daqui, tá? Eu vou abrir aqui para vocês rapidamente, só para a gente ver. Esse daqui é a publicação no Diário Oficial da União. A gente tem aqui, então, né, tem aqui a relação das vagas no anexo 1, tem o anexo 2, que é da parte de tecnologia da informação, e aí tem o anexo 3, né, que são aqui as unidades de federação, que são os macropolos, tá? E aí tem os polos e as possíveis unidades de lotação. Então, por exemplo, se eu escolher aqui o polo de Rio Branco, eu vou concorrer com a galera que também escolheu Rio Branco, mas eu vou poder ser lotado em Bujari, em Capixaba, em Porto Acre, em próprio Rio Branco, são os lugares possíveis. Depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre essa parte aí
das cidades, tá? Mas entendo então que a gente tem o macropolo, que na verdade é o estado, e a gente tem o polo, que na verdade são as cidades, e na unidade de lotação, que daí são as cidades aonde que estão inclusas no polo, né? Que é onde a Caixa ela tem agência e que possivelmente a pessoa ela vai ser lotada, tá? Então, voltando para cá, outra característica desse concurso que é importante é que ele vai ter prazo de validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, a critério exclusivo da Caixa. Então, a validade desse concurso ela pode chegar até 2 anos. É a tendência de fazer concursos mais curtos, como já existia anos atrás na própria Caixa Econômica, como é agora no Banco do Brasil também. E legal que existe essa prerrogativa da Caixa, que ela pode fazer a redistribuição de vagas e cadastro reserva, caso não haja quantidade de aprovados suficiente em determinado polo. Para o cargo comercial, que é o de técnico bancário, sem ser da área de TI, eu entendo que isso daqui não vai acontecer, porque a gente vai ter sim aprovados aí suficientes em todos os polos. Mas, quem sabe aí para a área de TI, pode ser que em um determinado polo a gente não tenha aprovados suficientes. E aí a Caixa ela vai poder fazer a redistribuição aí. Pelo menos é o que diz aqui. Tá? A gente vai ver que, inclusive, para a área de TI, a gente teve mais cidades que foram contempladas. Diferente de 2021, que a gente só teve Brasília, né? Para a área de TI, a gente teve aqui mais opções. Então, acho que TI vai ser uma opção, assim, bem interessante aí para quem quer fazer o concurso da Caixa. Depois, claro, a gente tem que passar pelos conteúdos para ver se é acessível também. Em relação aos cargos, tá? A gente tem o cargo de técnico bancário novo, que é aquela pessoa que vai atender na área comercial, né? Alguém vai abrir uma conta na Caixa Econômica, vai ser atendido por um técnico bancário novo. Tem o cargo de tecnologia da informação, que daí é mais específico, mas o importante aqui é lembrar que os dois cargos, eles exigem apenas ensino médio. Essa análise do edital que eu estou fazendo são para esses dois cargos e são apenas, né, para cargos de nível médio. Tem também os cargos de ensino superior, mas eu vou focar aqui nos de nível médio, até porque eles estão em outro edital. Então, nível médio, os dois. Precisa de ensino superior para o cargo de tecnologia da informação? Não precisa. Precisa de curso técnico? Não precisa. A exigência é de nível médio, tá? E voltando para cá, então, tem a missão do cargo, as principais responsabilidades, a remuneração que a gente já falou, tá? Que é os 13.762. A jornada de trabalho, ela é de 6 horas diárias, então totaliza 30 horas semanais. Acho que isso é muito interessante, né? Não é 8 horas mais 1 hora de almoço, não, são 6 horas. Tem as vantagens, né? Daí eu coloquei aqui de novo, que é participação nos lucros ou resultados, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição e vale alimentação, isso daqui a gente já viu, né? Que o valor dá mais ou menos 1.813, mais ou menos, né? Tem vale transporte, auxílio creche, possibilidade de ascensão profissional, fazer carreira na Caixa, tem ações de capacitação e desenvolvimento, então tem muitas oportunidades lá dentro da Caixa. Por isso, né, na minha opinião, melhor concurso de nível médio aí do ano. Bom, em relação à classificação, tá? O candidato classificado neste concurso, ele será ordenado pelo cargo, ou seja, se eu escolher a área comercial, né, que é o cargo normal, técnico bancário, eu vou ser classificado junto com as pessoas que também escolheram isso, tranquilo. Vou ser classificado pelo polo e pelo macropolo unidade de federação de sua opção. Então, por exemplo, aqui, ó, usando aqui o Acre como exemplo de novo, né, eu vou ter uma classificação dentro apenas de Rio Branco, né, e vou ter uma classificação também para o estado inteiro do Acre. Então, mesma coisa aqui, né, em Amazonas, por exemplo, eu vou ter uma classificação, se eu escolher Manaus, apenas para Manaus. E vou ter uma classificação geral para Amazonas, tá? Por que isso? A gente já vai ver aqui. Olha só. A convocação, não, aqui ainda, apenas os candidatos aprovados dentro do limite estabelecido de vagas de cadastro reserva em lista classificatória que vai constar com a sua classificação por polo e macropolo. Então, a princípio, a Caixa, eu entendo que vai chamar só os 4.000 aprovados, né, que estão nas vagas imediatas de cadastro reserva. A convocação para a realização dos exames, essa parte aqui eu vou deixar um pouquinho de lado, tá? Mas aqui, ó, o candidato ele vai poder ser convocado uma única vez para um polo diferente daquele que ele se inscreveu, desde que exista vagas nesse polo e não haja candidato classificado para preenchê-la. Aí, nesse caso, a Caixa ela vai utilizar a ordem de classificação pelo macropolo ou unidade de federação, tá? Então, por exemplo, se a gente está aqui, ó, né, se a gente está aqui em Rio Branco, e aí em Rio Branco, eu escolhi Rio Branco, eu escolhi esse polo aqui. Daí na classificação de Rio Branco eu ainda não fui chamado,
Mas em Maceió não, não. Em Sena Madureira, aqui tá faltando aprovado. Aí eu vou poder ser aproveitado de Rio Branco uma única vez em Sena da Madureira. E como é que vai ser utilizado o critério aqui? Daí a gente não vai olhar minha classificação em Rio Branco, a gente vai olhar minha classificação no Acre, no estado, tá? Que é a classificação por macropolo. Então, isso eu acho que é mais relevante, de novo, no cargo de tecnologia da informação. Acho muito difícil ficar faltando aprovados em determinados polos, né? Porque a concorrência ela vai ser muito grande. Tá? Mas é importante lembrar desse ponto aí. Se o candidato ele não aceitar ser admitido na unidade fora da abrangência do polo em que se inscreveu, ou seja, se ele não aceitar isso, olha só, ele vai ser excluído da classificação por macropolo, mas vai manter a classificação no polo. Então, né, ele vai perder a classificação no estado, mas mantém a classificação no polo de escolha dele. Daí, quando ele for chamado, ele vai poder trabalhar no polo dele. Beleza, tá? A Caixa ela também pode convocar e admitir empregados em novas unidades, ou seja, se abrir novas agências, tá? Em municípios que não estão ali presentes no edital. O candidato ele deve optar por um polo, e isso daqui é importante, hein? Que estará automaticamente vinculado ao macropolo unidade de federação. Tem que escolher um polo, né? Ele vai estar dentro de um estado, perfeito. Mas aqui, ó, para fins de classificação e convocação da cidade da realização de prova. Ou seja, se eu escolhi, por exemplo, Rio Branco, eu já vou ter a minha cidade de realização de prova definida, vai ser Rio Branco. Se eu escolhi, por exemplo, Sena de Madureira, eu vou fazer a prova em Cruzeiro do Sul ou Sena de Madureira, já está definido. Então, aquela ideia da que a gente tinha que poderia escolher um polo e com isso fazer a prova em outro lugar, não aconteceu nesse concurso, né? Infelizmente a Caixa ela não abriu essa opção, tá? Então, percebam aqui, por exemplo, deixa eu olhar aqui o meu estado, né? Ó, Rio Grande do Sul aqui. Se a pessoa escolheu Caxias do Sul, olha só quantas unidades de lotação em Caxias do Sul, né? Ela vai poder fazer a prova em Caxias do Sul, Porto Alegre, Novo Hamburgo ou São Leopoldo, né? É isso. Estão todas aqui. Acabou somando com a região metropolitana. Então, infelizmente, né, não vai poder escolher o local de prova e concorrer numa região diferente. Tá? O aproveitamento dos candidatos, eles vão se dar exclusivamente em vagas existentes em unidades localizadas nos municípios, tá? Aqui eu já tinha visto, né? Para o candidato concorrente às vagas da área de TI, além do polo de escolha, ele também vai ter que escolher a cidade de realização da prova. Então, para o cargo de TI, tá? Aí é possível, voltando aqui para o edital, é possível escolher a cidade de realização de prova, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o anexo. Tá? Percebam que aqui são das vagas de técnico bancário de TI, da tecnologia da informação. Então, percebam que a gente tem algumas capitais aqui e eu vou poder escolher a cidade de realização de prova, diferente do cargo, né, comercial. Então, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, eu moro em Brasília, mas eu quero concorrer em Porto Alegre, né, eu vou poder fazer a prova em Brasília e concorrer em Porto Alegre, ou vice-versa. É possível fazer isso. Então, a gente tem aí mais unidades de lotação do que a gente tinha, por exemplo, no concurso de 2021, tá? Acho que daqui o importante é isso, tá? Em relação à qualificação, como é que vão ser divididas aí as matérias? Começando pelo cargo de técnico bancário novo, que é a área comercial. A gente vai ter aquela primeira etapa, que são as provas objetivas, e a gente já sabe, né, que são 60 questões. Sendo dessas 60, 25 questões de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos. Caráter eliminatório e classificatório. A gente já trabalhou essa ideia e o total da prova, tá? São 60 pontos. Não é 100, é 60. Cada questão com 5 alternativas, né? A, B, C, D e E, e uma única resposta correta. E aí a prova de conhecimentos básicos, ela veio da seguinte forma. Depois eu sintetizei isso, tá? Para ficar mais fácil da gente enxergar. Com valor de 25 pontos, a gente vai ter português, inglês, matemática financeira, noções de probabilidade estatística, que voltou, e comportamentos éticos e compliance. E olha só, novidade aqui é a matéria de inglês, né? Que no concurso da Caixa, acho que é a primeira vez aí que aparece, pelo menos que eu lembro. Eu falava, né, que não ia ter inglês, que não fazia muito sentido, mas tá aí inglês aparecendo na prova. Cada uma das matérias aqui, 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, 25 pontos na prova objetiva. Na parte de conhecimentos específicos, a gente tem conhecimentos bancários, conhecimentos de tecnologia da informação, conhecimentos e comportamentos digitais, essa é a novidade,
e atendimento bancário. A gente tem 15 para conhecimentos bancários, que totaliza 15 pontos. Matéria com maior representatividade voltou a ser conhecimentos bancários. Atendimento bancário com 10 questões, também a segunda matéria com maior representatividade. E 5 questões para conhecimentos de tecnologia de informação, que é informática, e 5 pontos para essa nova matéria. Totaliza aí 35 pontos. Renan, está muito diferente esse edital em relação ao concurso de 2021. Concordo aqui que a denominação das matérias, a quantidade de matérias realmente está diferente. Mas quando a gente for olhar o conteúdo, esse primeiro susto passa, tá? Porque o conteúdo ele é semelhante, sim. A diferença é que a Caixa ela segmentou aqui e mudou o nome das matérias. Então, conhecimentos bancários está normal, atendimento bancário também está normal. Muito que a gente tem aqui em comportamentos éticos e compliance já estavam na matéria de conhecimentos bancários, só que foi segregado. Português, eu entendo que a princípio é igual, matemática financeira também, probabilidade estatística também igual. O que vai mudar mesmo são essas duas matérias, que é inglês, que não tinha, e a matéria de conhecimentos e comportamentos digitais. Eu acho que essas são as principais novidades. E aí lembrem, tá? Que a gente tem que conseguir não ser eliminado na prova, né? E para isso, então, a pessoa tem que tirar pelo menos 50% do total da prova objetiva e de conhecimentos específicos, então são 60 pontos, né? Para não ser eliminada, ela tem que tirar pelo menos 30 pontos. E além disso, né? Pelo menos metade também na prova objetiva, lembrando que são 25 pontos, né? Então ela vai ter que tirar aí pelo menos 13 pontos para ser aprovada. E, além disso, né, tem a prova de conhecimentos específicos, que são 35 pontos. Ela vai ter que tirar aí também acima de 50% para não ser eliminada, tá? Tem que tirar aí pelo menos 18 pontos. E é isso, né? No conjunto das duas e individualmente 50% em cada uma das duas matérias. Isso, né, para o cargo de técnico bancário novo. E aí, para o cargo tem aqui os critérios de desempate também, né, que é importante. Primeiro critério de desempate, ter idade igual ou superior a 60, depois maior nota em conhecimentos específicos, e aí especificamente conhecimentos específicos, o terceiro critério é conhecimentos bancários, atendimento bancário, depois português, e assim são esses os critérios, tá? E, né, em relação aqui, ó, o candidato que ele vai ser habilitado para a prova de redação, segunda etapa, ele vai ter que estar numa posição que não ultrapasse o triplo do somatório total de número de vagas e o número de cadastros de reservas, conforme lá na tabela 1, que traz a distribuição de vagas. Então, em palavras simples, tá? O que está se fazendo aqui é falando que só vão ser corrigidas as redações até 3 vezes o número de vagas e cadastro de reserva. Para maior dinamização no presente concurso, os candidatos presentes nas duas etapas, os candidatos eles vão prestar as provas, né, as duas etapas, prova objetiva e redação, no mesmo dia e horário, sendo somente corrigida a redação dos candidatos classificados e habilitados segundo os critérios que a gente acabou de ver. Então, essa prova ela vai ter uma duração de 5 horas, bastante tempo, né? E vão ser a prova objetiva e a prova de redação no mesmo turno. Em relação aqui agora ao cargo de TI, a gente também tem 60 questões, tá? 25 em conhecimentos básicos e 35 em específicos. A diferença é que conhecimentos básicos mantém, né? Conhecimentos específicos, a diferença é que a gente passa a ter a parte de tecnologia da informação, tá? Com 30 questões e conhecimentos e comportamentos digitais, essa nova matéria também com 5 questões. E aí a mesma ideia, né? Tem que garantir os 50% tal como a gente viu. E os critérios de desempate aqui, conhecimentos específicos, depois tecnologia da informação. Tá? E aqui também tá a mesma ideia, vão ser aplicados no mesmo dia e horário. E aqui falando sobre a prova de redação, que essa é importante, né? Para todos os candidatos. A seleção na segunda etapa será feita por meio de prova de redação, caráter apenas eliminatório. A redação ela deve ser estruturada na forma de texto, em prosa do tipo dissertativo argumentativo e vai valer quanto? 100 pontos. Já tinha falado isso para vocês, né? A redação, cujo número de linhas esperados explicitado em seu enunciado, será avaliado conforme os critérios. Daí tem aqui, né, adequação ao tema e tudo mais, né? E é importante lembrar, então, que serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos na prova de redação. Então, né, como eu dizia aí, a tendência era que realmente do concurso de 2021 para esse a gente tivesse um aumento no mínimo, e teve esse aumento, tá? E aí eu sintetizei aqui as informações só para a gente entender então, tá? Conhecimentos básicos, já
fiz a atualização no meu cronograma, daqui a pouco eu vou estar trazendo esse cronograma para vocês, tá? Português, inglês, matemática financeira, noções de probabilidade estatística e ética e compliance. 5 questões cada, total de 25 pontos, representa aí 41,70% da prova. Conhecimentos específicos, conhecimentos bancários, informática, conhecimentos de comportamentos digitais e atendimento bancário. Maior representatividade da prova, conhecimentos bancários, 1/4 da prova, atendimento bancário na sequência aqui com 16%, total da prova de conhecimentos específicos, 58%. Da realização da prova, olha só, as provas objetivas e de redação terão duração de 5 horas, já tinha falado para vocês, com base nos conteúdos que a gente já vai ver na sequência. Tá? As provas elas vão ser realizadas obrigatoriamente nos locais previstos e o candidato ele deve chegar com 1 hora de antecedência. O candidato ele só vai poder se ausentar, depois que ele começar a fazer a prova, de 2 horas contadas do início das mesmas. E por motivo de segurança, ele não vai poder levar o caderno de questões. Renan, então como é que eu vou fazer para saber quais questões eu marquei? Ele vai poder, no dia da realização das provas, anotar as respostas para a conferência no seu cartão de confirmação de inscrição. E aí qualquer outro tipo de anotação, né, é considerada tentativa de fraude. As questões de prova elas vão ficar à disposição do candidato no primeiro dia útil seguinte ao de realização das mesmas. Então, faz a prova no domingo, na segunda-feira já tem ali as questões e aí com base no que ele anotou na folha de respostas ele vai saber então qual que foi o desempenho dele na prova. Perfeito, né? Bom, em relação ao quadro de vagas, né? Tá aqui, ó. Eu vou deixar esse link aqui no edital para vocês que é lá do Direção do Concurso para que vocês possam acessar o edital lá no Diário Oficial da União até a gente ter a publicação na Sesgran Rio. Mas em relação às vagas, tá? Eu não vou me ater muito aqui, porque a gente tem toda uma distribuição aqui para cada um dos estados, para cada um dos polos, tá? Então, percebam que está bastante variado. Olha só, por exemplo, para ampla concorrência, aqui para Salvador e região metropolitana da Bahia tem 48, né? Para Brasília tem 52. Então tá bem variável aqui. Bacabal, não conheço, mas 65 vagas. Tá bem com bastante coisa. No Rio Grande do Sul aqui que eu dei uma olhada, Caxias do Sul está com mais vagas do que Porto Alegre, região metropolitana. Então tá bem diferente aí a relação da distribuição das vagas. Isso eu estou olhando ampla concorrência, né? Mas aqui, se a gente for olhar, tem cadastro reserva também, além da ampla concorrência. Mas percebam que a gente tem mais vagas, né? Eu acho que bem mais vagas do que cadastro reserva. Então, a distribuição não veio 50%. Teria que ver depois, né? Deixa eu ver se tem um total aqui. Eu acho que eles não colocaram o total aqui, né? Das 2.000 vagas para ver como é que ficou dividido no cadastro reserva. Depois a gente vai ter que fazer essa soma para ver. Mas pelo que parece aqui, não é 50%, 50%. A cadastro reserva tem menos. Para a tecnologia da informação, então a gente vai ter Manaus, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, capital, Porto Alegre e São Paulo, tá? Então essas aí são os lugares aonde a gente vai ter por cargo de TI. Voltando aqui então, tá? Do conteúdo programático, então, é aqui o que a gente tem de matéria: português, inglês, matemática financeira, probabilidade estatística, comportamentos éticos e compliance, ó, prevenção à lavagem de dinheiro, carta circular, isso daqui é novidade, conceitos e medidas de enfrentamento ao assédio moral e sexual, isso daqui é novidade, não lembro de ter no concurso de 2021, mas atitudes éticas, noções de ética empresarial, profissional, gestão de éticas nas empresas, isso já estava no conteúdo de conhecimentos bancários do concurso de 2021. Então não é novidade, tá? Apesar da matéria ela estar separada, muitas das coisas aqui, elas já estavam, ó, LGPD também tá para cá, a legislação anticorrupção tá para cá também, então muitas das coisas elas já estavam no edital de conhecimentos bancários. Então, eu acho que aqui não precisa se assustar. Isso daqui, tirando o inglês, isso daqui já era a base do outro edital. Aí, conhecimentos bancários também veio padrão, não vi muitas diferenças aqui. O que vai mudar, tá, é que a partir aqui do item 40, isso daqui seria atendimento bancário no último edital e agora apareceu aqui em conhecimentos bancários. E daí depois continua em atendimento bancário seguindo o edital de 2021, com algumas mudanças, claro, mas nada assim muito diferente. E aqui a parte de conhecimentos bancários também, tá? Pelo que eu olhei aqui, a gente não tem muitas diferenças. Aí, informática, eu não sei dizer, né, o quão parecido tá ou não com o último edital. E essa é a novidade, né? Conhecimentos e comportamentos digitais, são 19 itens aí,
que, assim, eu não lembro de terem caído em outro concurso. A gente vai ter que buscar conteúdo dessa matéria aqui para tentar entender, tá? Mas ela é um pouquinho diferente, pelo menos, né? Tem alguns conceitos aí que são diferentes e eu não lembro de concursos bancários, mas a gente vai ter que procurar ver o que se trata essa matéria aí, porque em qual tipo de concurso que ela cai. É um pouquinho diferente. Aí atendimento bancário, tá? Então a gente volta aí mais ou menos com o que a gente já tinha, cobrando algumas legislações também, tá? Acho que até, se eu não me engano aqui, autorregulação bancária, pelo que eu lembro aqui apareceu. Depois a gente tem que dar uma olhada, tá? Mas nada assim, eu acho que muito diferente também do que a gente já tinha aqui, ó, autorregulação bancária. Então, caiu 2 vezes a autorregulação bancária, inclusive. Né? Tá também dentro do conteúdo de conhecimentos bancários. Tem que ver o que especificamente eles estão cobrando aqui. Mas esse começo aqui, né, até esse item 6, clientecentrismo, é um conceito que não estava no edital de 2021, mas aqui sim, atendimento qualificado a canais remotos, comportamento, então atendimento bancário também, né? Tem um pouquinho mais de legislação que não tinha, mas também segue aí mais ou menos o que a gente tinha no edital de 2021. As novidades são principalmente aqui e principalmente em inglês, tá? E de tecnologia de informação, daí são esses aqui os itens, tá? Não vou me ater muito, porque não é a minha área. A diferença em relação ao concurso de 2021 é que a gente tem tecnologia da informação e aí tem essa matéria nova aqui também junto, né? Que não tinha no concurso de 2021. Em relação ao cronograma, tá? É isso daqui. As inscrições elas começam no dia 29 de fevereiro e vão até o dia 25 de março. E a prova, né, que eu acho que é a informação mais importante que eu já tinha trazido para vocês, é no dia 26 de maio. No dia 27 a gente vai ter a divulgação dos gabaritos e também das questões de prova, né, para a pessoa ela conferir aí como é que ela foi na prova. E previsão do resultado final dia 5 de 8 de 2024, que eu acho que a partir disso já devem começar a acontecer as convocações. Lembrando, tá, que a gente vai ter um ano, a princípio, desse concurso, podendo ser prorrogado para mais um ano. Então, um concurso mais curto, tá? Vou deixar o link aqui para vocês terem acesso a todo o documento, tá? Para que vocês consigam dar uma olhada aqui nas cidades, os locais de prova, né? Os conteúdos. Então, vocês vão poder acessar aí esse documento. Tá, pessoal? Não se assustem ali em relação às matérias. Eu acho que não veio tão diferente assim, apesar de que quando a gente olha na primeira vez, parece que está diferente, os nomes e tudo mais, mas na verdade já é um conteúdo que a gente vem trabalhando. Eu vou estar em live, né, agora de manhã no canal do Direção, então acompanhem lá. E também vou trazer outras lives para a gente fazer uma análise detalhada desses pontos do edital, para a gente sanar as dúvidas. Então vai ter muita coisa aí, fiquem ligados no canal. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê aí na sequência. Um abraço e até mais.